Fala galera, olá pessoal, graça e paz de Jesus amados, sejam bem-vindos ao nosso curso de discipulado, a mais uma aula. Estamos continuando, hoje vamos entrar na lição 5, Ide e Fazei Discípulos, é o nome dessa lição, tá? Então, agora nós avançamos para uma segunda parte do nosso caminhar com Cristo. Depois de entender alguns princípios, entender o pecado, entender a nossa velha e nova natureza que recebemos, a nova natureza em Cristo Jesus, a nossa velha natureza que estava caída por causa de Adão e Eva, o nosso primeiro representante da humanidade. Então, depois que entendemos essas coisas, entendemos a igreja, como funciona o corpo de Cristo, a submissão às autoridades, a comunhão dos irmãos, a nossa unidade como igreja, e sendo o corpo de Cristo e se tornando os dois uma só coisa. Isso é demais, irmãos, isso é muito precioso. Eu espero que você esteja compreendendo isso não só na sua mente, mas no seu espírito. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus revele a cada um de vocês que estão aí do outro lado desse vídeo essa graça de ser um só com Cristo Jesus através da igreja. Receba essa palavra, essa oração em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, isso é muito importante. A palavra de Deus, ela é cheia de tesouros, mas nós precisamos que algumas coisas, ou melhor, que todas as coisas nos sejam reveladas, que véus caiam dos nossos olhos, dos olhos do nosso entendimento, como o apóstolo Paulo fala em uma de suas cartas, e que nós possamos compreender isso de uma maneira que nos leve a agir, que nos leve a viver por conta de todas essas revelações que nós estamos entendendo. Então vamos continuar aqui na lição 5, Ide e Fazei Discípulos. Então, como eu falei, depois de termos compreendido esses primeiros passos aí da vida cristã, nós vamos avançar agora para uma segunda parte, que é como nós podemos compartilhar com outras pessoas aquilo que Jesus Cristo fez em nós e está fazendo, né? Porque Deus, Ele é maravilhoso e Ele vai fazendo coisas até o final da nossa vida e nós vamos crescendo de glória em glória. Então agora nós vamos aprender como testemunhar de Jesus para nossos amigos, para nossa família, como fazer discípulos, como ministrar esse evangelho que chegou até as nossas vidas. E isso é precioso demais também, tá? Então vamos seguindo aí no seu material, na sua apostila, lição 5, vai dizer assim, ó, o propósito dessa lição. O propósito desta lição é oferecer algumas orientações, as quais lhe ajudarão a, ponto A, entender, ou melhor, letra A, né? Entender que fomos chamados para sermos testemunhas de Jesus. Então isso é importante que você entenda. Você foi chamado para ser testemunha de Jesus. Letra B, entender que evangelismo deve ser um estilo de vida, ou seja, nós devemos evangelizar com a nossa vida e todos os dias da nossa vida, com o nosso testemunho, a partir daquilo que nós vivemos, que nós falamos, que nós fazemos, e isso deve ser um estilo de vida. O que eu quero dizer, o que o autor quer dizer também com isso, né? Que o evangelismo, irmãos, ele deve fazer parte da nossa vida, ele deve estar entranhado em nós, deve ser algo natural para nós. O evangelismo, é importante ressaltar isso. Evangelismo é um dom, é um dos 5 ministérios, por exemplo, né? O evangelista é um dos 5 ministérios. Tem o apóstolo, o pastor, o profeta, o mestre e o evangelista, tá?
mas evangelismo é algo que toda a igreja, todo o corpo de Cristo é chamado para fazer. É claro que aquele que tem essa graça ministerial do evangelista, ele vai se sair melhor nessa questão, mas isso não isenta que todos nós, como filhos de Deus, evangelizemos também. Nós precisamos evangelizar. Isso nós fomos chamados. Todo cristão foi chamado para ser testemunha de Jesus, tá bom? Letra C, alcançar o seu oikos, que nós vamos falar o que essa é uma palavra grega, círculo de influência para Jesus. Então, alcançar o nosso círculo de influência para Jesus. Letra D, explicar como uma pessoa pode receber Jesus em sua vida. E letra E, conduzir alguém através de uma oração a entregar a sua vida a Jesus. Né? E esse ponto E, essa condução através de uma oração, é apenas um primeiro passo, irmãos. É apenas você fazer com que a pessoa faça uma oração. Talvez vai ser a primeira oração dessa pessoa, mas isso não vai garantir nada. E por que eu estou falando isso, queridos? Porque eu já vi muitos evangelistas que dizem: olha, nós vamos pegar a igreja agora, vamos sair pelas ruas e vamos falar de Cristo. Aí a pessoa vai lá, fala de Jesus, fala que Jesus morreu pelos pecados, que a pessoa precisa de Jesus para ir para o céu, e aquela coisa, como é que eu posso dizer, meio quadradinha assim, sabe, já toda montadinha. E aí no final a pessoa, o evangelista, né, os irmãos que estão ali dizem: então, você quer aceitar Jesus na sua vida? Aí a pessoa vai dizer: eu quero, é claro, eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu, eu quero receber isso aí, tudo que você me falou. Então tá, então feche seus olhos, nós vamos orar, diga isso que eu vou falar para você agora: Jesus, entra no meu coração, perdoa meus pecados, blá 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 blá, toda aquela coisa ali, toda montadinha. E aí a gente aperta a mão da pessoa, dá um abraço, muito bem, agora você já é salvo e siga seu caminho. E muitas vezes aquela pessoa sai dali, ela segue no pecado, ela segue na velha vida, ela não vai viver em comunhão com a igreja, então ela não vai receber instrução do que fazer a partir desse encontro, digamos assim, com Jesus que ela teve ali naquela ocasião. Então nós não podemos simplesmente, e isso de maneira até irresponsável, dizemos para uma pessoa que por causa de uma oração, de uma confissão que ela fez ali, ela já está salva, ela já recebeu Cristo. E não pode ser assim tão simples, porque andar com Jesus é um processo e nós precisamos entender todas as partes desse processo de salvação, de conversão, tá bom? Número 2 aí então, chamados para ser testemunhas. Jesus delegou a tarefa de testemunhar e fazer discípulos a todas as pessoas que já nasceram de novo e já fizeram dele o rei absoluto da sua vida. Isso certamente inclui você, é claro, se Jesus tem sido o rei absoluto da sua vida. Isso é muito importante. E é muito forte essas palavras, irmãos. Por isso que eu estou tentando aqui trazer de uma maneira bem explicada, para que nós não venhamos a ler isso aqui de maneira rápida e irresponsável. Nossa missão principal é trazer novas pessoas para o reino e treiná-las para fazer o mesmo com outros, né? Então, de que maneira nós fazemos isso? Nós fazemos isso expressando a vida de Cristo que está em nós. E para expressar essa vida nós precisamos ter. Esse Cristo precisa estar frutificando, os frutos do Espírito Santo que habita em nós precisam estar sendo mostrados através da nossa vida, tá bom? O texto de Mateus 28, 18 ao 20 é chamado de a Grande Comissão.
Qual é o mandamento básico que Jesus nos dá no versículo 19? Então vamos ler aqui esse texto, Mateus 28, do 18 ao 20, que é o texto conhecido como a Grande Comissão, tá? Mateus 28, 18 ao 20 diz assim: Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dado. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos, tá? Então lembre-se que nós já falamos um pouco a respeito do batismo. Batismo é imersão, não é apenas o batismo nas águas, tá? Então eu estou tocando de novo nesses pontos aqui para que a gente possa entender essas palavras de Jesus, tá? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então olha só, qual é o mandamento básico que Jesus nos dá no versículo 19? Para você completar aí, ó. Vão e façam discípulos de todas as nações. Esse é o mandamento que Jesus nos dá aqui. Jesus disse que receberíamos poder para sermos o quê? Aí nós vamos lá para Atos 1:8. Que Jesus prometeu que nós receberíamos poder para fazer alguma coisa. Então olha só o que diz aqui, ó. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Então, para que nós recebemos poder do Espírito Santo? Para ser testemunha de Jesus Cristo. Essa passagem de Atos é uma das mais importantes do Novo Testamento acerca da nossa chamada para testemunhas de Jesus. É um mandamento com uma promessa, né? Então tem a promessa do poder do Espírito Santo e uma ordenança para que a gente seja testemunha de Jesus. E isso é algo que vai acontecer naturalmente, tá bom? Assim que você receber o poder do Espírito Santo, assim que você for batizado com esse poder, com esse Espírito Santo, você vai ser revestido e testemunhar de Jesus Cristo vai ser algo natural. Você não vai precisar que alguém mande você testemunhar de Jesus. A própria vida de Deus, o próprio Espírito Santo de Deus vai começar a te conduzir, e quando você estiver com algumas pessoas ali que não conhecem o Senhor, o Espírito Santo ele vai te conduzindo e muitas vezes ele vai te falar no seu coração, quase que de maneira audível. Fale de Jesus para essa pessoa, fale de Cristo, e você vai perceber que as suas conversas, em vários momentos, eu vou dar um exemplo meu, irmãos. Eu, quando estou conversando com alguém que não tem Jesus, o Espírito Santo, quase que 100% das vezes, ele já me ordena: fala de Jesus, fala do Evangelho. Eu não consigo não falar, irmãos. Se eu não falar, eu fico ruim. Porque muitas vezes eu já tenho uma impressão de que talvez aquela pessoa está diante de mim, que sou um filho de Deus, que tenho o Evangelho de Cristo, que tenho a nova vida, e eu já fico pensando que talvez aquela pessoa ela possa estar diante de mim e talvez aquela seja a única oportunidade que ela está tendo na vida dela de se encontrar com o Filho de Deus e de ouvir o Evangelho. Então, se eu não pregar, é como Paulo diz: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Então veja que esse Espírito ele vai fazendo isso de maneira natural na sua vida. E claro, vai ter momentos que você vai ficar com vergonha de falar, que você vai se sentir meio preso, que parece que as palavras não saem.
isso você vai ir crescendo na sua vida. É importante você ir orando, você ir pedindo para o Espírito Santo te capacitar até que chegue o momento que você já vai estar mais maduro e isso vai ser natural na sua vida, tá bom? Então vamos seguindo aí. Número 3, evangelismo como estilo de vida. Compartilhar o Evangelho tem que se tornar um estilo de vida para todos os filhos de Deus, era o que eu estava falando aqui. Uma característica que podemos observar com frequência nos primeiros seguidores de Jesus é que eles estavam sempre ocupados com a tarefa de repartir a sua fé em Jesus Cristo a outros. E isso teve um grande impacto na cidade de Jerusalém e seus arredores, onde eles moravam, pois dizem que mais da metade da cidade se converteu a Jesus. Olha só o que esses caras conseguiram fazer. A vida cristã normal inclui repartir a nossa fé com outros. Por isso cremos que evangelizar e fazer discípulos é um estilo de vida que Deus quer que todo cristão pratique. Já falamos sobre isso, né? Que é algo natural e que o próprio Espírito de Deus vai ir fazendo com que você faça isso, né? Que você compartilhe o Evangelho. Número 4, alcançando o seu oikos para Jesus, né? Já falamos, o oikos é o seu ciclo, o seu círculo de influência, as pessoas que você convive, a sua família, seus colegas de trabalho, seus colegas da escola, o padeiro da esquina da sua casa, o mecânico lá onde você leva o seu carro. Esse é o oikos, as pessoas que fazem parte do seu convívio. A Bíblia fala que os campos já estão brancos para a ceifa, em João 4,35. Isso é quando é uma palavra de Jesus. Estar branco para a ceifa é que Jesus diz que já está pronto para ser recolhido, né? Então fazendo uma analogia, uma alusão a como se nós olhássemos para uma pessoa que já está pronta para receber o Evangelho. O Espírito vai nos indicando, essa pessoa ela já está pronta para receber o Evangelho. É isso que quer dizer o campo que está branco para a ceifa. Portanto, é um fato que há muitas pessoas que já estão prontas para ouvir o Evangelho e receber Jesus. Uma grande mentira que o diabo tenta espalhar é que as pessoas não querem Deus. Pelo contrário, a realidade é que há milhares de pessoas com fome de Deus e que o Espírito Santo está trabalhando incansavelmente na vida das pessoas, preparando-as para a nossa chegada com a mensagem do Evangelho. Então, nós não podemos crer que, as pessoas não querem saber de Deus e tal, né? É claro que nós precisamos entender, Jesus mesmo falou que a porta é estreita e não são muitos que vão entrar pela porta, que é Ele mesmo, né? Que é a salvação para o reino de Deus. Então, existem muitas pessoas que têm fome de Deus, sim, e como nós não sabemos quem são essas pessoas ou quais são essas pessoas, a nossa missão é semear a palavra, é pregar para todos. Agora, nós não podemos nos iludir achando que ao pregarmos o Evangelho, todas as pessoas vão receber a palavra, porque a mensagem da cruz ela já é uma mensagem rejeitada. Não são todas as pessoas que vão ouvir esse Evangelho de Jesus. Nós vemos que o próprio Jesus, quando ele curava, quando ele abençoava, quando ele repartia o pão, as pessoas, a multidão chegava. Quando ele sentava e começava a pregar os princípios do reino de Deus, as pessoas já iam indo embora, porque sentiam que a palavra era dura. A verdade ela é dura, irmãos, e o Evangelho ele vem de encontro a nós com muitos benefícios, com muito amor, com muita graça de Deus, mas ele nos exige algumas coisas.
O nosso arrependimento, a nossa confissão, a nossa entrega para Cristo exige o nosso próprio abandono do pecado. O pecado, irmãos, é algo que dá prazer para a nossa carne. Se o pecado fosse ruim, ninguém pecava, como muitos dizem por aí, né? Então, é claro que quando nós largamos o pecado, isso é maravilhoso, o prazer de estar na presença de Deus é muito maior que o prazer do pecado, mas muitas pessoas não sabem disso. E a própria carne, o próprio ego das pessoas, ao ouvir a mensagem do Evangelho, a nossa carne ela já rejeita o Evangelho, ela não quer o Evangelho, irmãos. Então, é claro que o autor aqui, ele está nos querendo dizer que existe sim um campo grande para a ceifa, mas eu quero também ser verdadeiro com você, para que você não se frustre, fique tranquilo quando você pregar o Evangelho e as pessoas não aceitarem, continue orando, continue perseverando, continue amando essas pessoas e continue pregando o Evangelho, tá bom? A palavra oikose é uma palavra grega mencionada várias vezes no Novo Testamento e que tem sido traduzida por casa. Essa palavra aponta para aquele grupo de pessoas que fazem parte da nossa rede de relacionamentos diretos, né? Como eu já falei aqui. Ou seja, aqueles com os quais você está em contato frequentemente, tá? Vamos pular um pouquinho aí que eu já falei dessa parte. A Bíblia ensina que devemos pregar o Evangelho, quer oportuno, pontinhos, em tempo e fora de tempo, e a todas as pessoas. Isso está escrito lá em 2 Timóteo 4:2. Vamos ler lá, 2 Timóteo 4:2. Diz assim, pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. E que devemos aproveitar assim todas as pontinhos, e aí você vai responder o que está escrito lá em Colossenses 4:5. Colossenses 4:5. Devemos aproveitar todas as oportunidades, é isso que vai estar aí para você preencher, Vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades. Então nós não devemos deixar passar as oportunidades. Para encerrar então aqui esse ponto 4, uma das mais eficientes maneiras de evangelismo é o cultivo de bons relacionamentos. Precisamos aprender a influenciar as pessoas que já conhecemos, aquelas com as quais já temos algum tipo de vínculo de amizade ou parentesco. É muito mais fácil uma pessoa aceitar uma mensagem quando ela já aceitou o mensageiro, ou seja, se ela já tem um vínculo de amizade com o mensageiro. Portanto, o segredo é cultivar as antigas amizades com o propósito de alcançá-las para Jesus e se esforçar para fazer novas amizades, pois assim você terá um grande oikos para alcançar, tá bom? Então é importante nós influenciarmos com a nossa vida os nossos amigos, os nossos parentes. Por quê? Porque eles já nos conhecem, e se eles já nos conhecem, eles vão ver o testemunho de Cristo em nós. Eles vão ver, puxa, o Gui, ele não era assim, agora ele se converteu, ele tá uma pessoa diferente. E é importante que a nossa conversão ela gere frutos do Espírito. Nós não podemos nos converter a Cristo e apenas virarmos um religioso, uma pessoa chata, uma pessoa que os outros não querem estar com a gente, porque é aquele cara chato que é rabugento e etc e tal. Não, nós devemos com certeza sermos retos, não negociarmos os nossos princípios, e isso com certeza muitas vezes vai fazer com que as pessoas se afastem de certo sentido de nós,
é por conta de que a nossa luz vai resplandecer diante das trevas daquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor, e isso vai trazer um incômodo. A nossa presença em alguns lugares com a luz vai trazer um incômodo, mas deve ser um incômodo do Espírito e não um incômodo que nós criamos porque não estamos compreendendo algumas coisas ou porque queremos empurrar a Bíblia goela abaixo das pessoas. Então não é isso que nós devemos fazer. Eu sei que se você é um novo convertido, você recém recebeu aquela graça de Jesus, isso é tão maravilhoso, amados, é tão especial, e eu sei que você vai querer que o mundo todo receba isso. Eu também, muitas vezes eu sinto assim, que se eu pudesse pegar Jesus e enfiar a goela abaixo nos corações das pessoas, isso seria muito bom, porque eu sei que isso vai ser bom para elas. Mas não é assim que funciona. Nós precisamos depender do Espírito de Deus e confiar que Ele vai fazer todas as coisas. Amém? Então vamos ficando por aqui, continuamos no próximo vídeo. Se você ficou com alguma dúvida nesse primeiro momento, deixe seu comentário aqui embaixo, faça as perguntas, eu vou me esforçar para responder a todos. E fique na paz de Jesus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Um grande abraço, tchau, tchau!